Isso é muito interessante porque na água a gente tem esse tipo de dilatação e aí nesse caso a dilatação volumétrica, né? Nos líquidos, a dilatação que a gente comumente fala é a questão da dilatação volumétrica, que é a que acontece nos líquidos. E aí, nos líquidos, principalmente na água, a gente tem que considerar isso muito bem. Por quê? Vamos aqui, né? E aí você não pode se deixar ser enganado por isso. Você tem um copo, você tem uma vasilha de água. Você colocou água para ferver, você colocou no limite essa água. Colocou água no fogão lá. Essa água começou a sair respingos dela quando a temperatura aumentou. Essa água que caiu foi a água que se dilatou dessa garrafa aqui, desse pote? Não, negativo. Você não pode considerar que essa água se dilatou. Mas por que, professor? Você tem que lembrar o mínimo. Esse pote, essa água, esse recipiente, ele também se dilata. É a questão lá do bolo, né? Então, além de você também ter a dilatação da água, você também teve a dilatação do pote. Os dois cresceram, os dois se dilataram. E a gente chama isso até, na verdade, de dilatação aparente, né? É a dilatação. Essa dilatação aparente, vou colocar aqui, essa dilatação a gente chama de dilatação aparente. Delta A, vou chamar aqui de delta A. Essa dilatação aparente, ela depende da dilatação do líquido, volumétrica, né? Do líquido, menos a dilatação do recipiente. Então, essa dilatação aqui, ela depende de tudo isso. Aí sim eu vou entender qual foi o tanto de água que foi dilatada a partir dessa expressão aqui. Mas fora disso, não. Eu não posso dizer que realmente a quantidade de água que caiu foi a quantidade de água que se dilatou, porque a gente tem que lembrar que além da água se dilatar, o recipiente ele também se dilata. Então, um dos exemplos, né, isso aqui é um comportamento chamado de comportamento análogo da água, né? É um comportamento diferente. Isso é fantástico, porque esse comportamento análogo da água é o que faz que os peixes, né, os animais aquáticos, eles não morram em regiões no sul, né, em regiões no norte, que há o congelamento da superfície da água, aquela que o pessoal faz esqui lá no lago. Por que a água do fundo ela não é congelada, né? Porque ali embaixo você tem uma água mais densa. Essa água mais densa vai estar numa variação de temperatura de 4 graus. E essa temperatura de 4 graus ela não vira gelo. Ela não está em estado de gelo. Porque essa água de baixo, professor, ela não consegue virar gelo, porque aqui você tem trocas de calor, tanto com o ambiente, né, em que ela está, e essa troca de superfície não consegue ser tamanha para chegar no fundo do lago, no fundo do oceano até também, né? Por isso que senão, se naquelas regiões da Antártida, por exemplo, você tem grandes volumes de água, mas no fundo em cima congelado, mas no fundo você tem água em estado líquido, porque ela consegue ainda conservar uma temperatura de 4 graus. A gente diz que isso aqui é um estado análogo da água, né? Um comportamento diferente da água em estados e em temperaturas diferentes. Então, no inverno, você vê que, dependendo do estado, essa temperatura no fundo do mar ela vai continuar sendo a mesma temperatura, certo? Porque aqui você tem uma densidade, aqui você tem a água, sim, a água mais densa. Essa água com a maior densidade, com a temperatura de 4 graus. E aí, como a gente vinha falando, né, esse comportamento na da água, inclusive esse aqui, é o que faz uma situação bem interessante, que eu não sei se vocês notaram na casa de vocês. Aqui eu noto sempre, porque aqui em casa eu faço muito isso. Eu pego garrafas de água, aqui em casa eu pego garrafas de água e coloco para congelar, e depois eu retiro ela para ficar bebendo, porque fica mais. Aqui é muito quente na minha região, então acaba que essa garrafa congelada ela vai diminuindo a temperatura.
ficando líquida e a água fica bem geladinha para beber. E o que é que eu noto? Talvez vocês já notaram isso, né? Quando a garrafa ela congela, quando a garrafa congela, o que é que acontece com essa garrafa congelada? Ela acaba aumentando de tamanho. Por que essa garrafa aumenta de tamanho? Porque a água ela aumenta de tamanho, isso mesmo. Isso é algo maluco. A água a 4 graus Celsius, isso acontece por causa das moléculas de hidrogênio da água. A água a 0 grau, ela tem um tamanho. A água também a 4 graus, ela diminui o tamanho. E aí, a partir de 8 graus, a água a partir de 8 graus, aí sim ela vai começar a fazer o que a gente espera, né? A partir de 8 graus, aí você vai ter um comportamento chamado de comportamento normal da água. Você nota aqui, ó, a partir de 8 graus, o que é que acontece? Que é a tendência, né? Essa água ela vai começar a se dilatar e ela vai aumentar de volume. Mas antes dos 4, olha só a loucura aqui, ó. Antes dos 4, você tem um volume maior da água. Você tem gelo e água, é claro, né? Mas antes disso, você tem um volume maior da água. Então, 0 grau, água com 0 grau, você tem um volume maior do que quando a água está em 4 graus Celsius. Isso é muito maluco. Convido a vocês a fazerem em casa, hoje mesmo, se quiserem, inclusive. Pega aí uma garrafa PET de água, enche ela de água, coloca no congelador e amanhã você nota que essa garrafa ela vai estar maior. E se você não tiver cuidado, a garrafa, na verdade, vai se quebrar no meio, ela vai se rasgar, esse plástico, porque a água ela se dilatou, ela aumentou de tamanho.